Audiolivros Poderosos apresenta A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Vida de Sun Tzu, segundo o comentarista Sema Tsien. Cerca de 100 a.C. Sun Tzu, súdito do rei de Wu, foi o homem mais versado que jamais existiu na arte militar. A obra que escreveu e os notáveis feitos que praticou são uma prova de sua profunda capacidade e de sua experiência bélica. Antes mesmo de ter conquistado a grande reputação que o distinguiu em todas as províncias que integram hoje o Império, seu mérito era conhecido em todos os lugares adjacentes à sua pátria. O rei Wu tinha algumas contendas com o rei Chu. Eles estavam prestes a se engalfinharem numa guerra aberta e de ambas as partes corriam os preparativos. Sun Tzu não quis ficar de braços cruzados. Persuadido de que o personagem de espectador não fora talhado para si, apresentou-se ao rei de Wu, solicitando ingresso em suas hostes. O rei, feliz por um homem de tal mérito tomar seu partido, acolheu-o de bom grado. Quis vê-lo e interrogá-lo pessoalmente. Sun Tzu, disse-lhe o rei, li a obra que escreveste sobre a arte militar e fiquei muito contente, mas os preceitos que sugeres me parecem de difícil execução. Alguns deles me parecem absolutamente impraticáveis. Será que tu mesmo poderias executá-los? Há um abismo entre a teoria e a prática. Imaginamos os mais belos estratagemas quando estamos tranquilos em nosso gabinete e só fazemos a guerra na imaginação. Tudo muda quando estamos no terreno. Geralmente, o que presumíamos fácil revela-se tarefa impossível. Príncipe, respondeu Sun Tzu, nada disse em meus escritos que já não tivesse praticado nos exércitos. Mas o que ainda não disse é que estou em condições de fazer qualquer um colocar em prática minhas ideias, bem como posso treinar qualquer indivíduo para os exercícios militares, se for autorizado a tanto. Compreendo, replicou o rei. Queres dizer que instruirás facilmente, com tuas máximas, homens inteligentes, de índole prudente e corajosa, que formarás sem muita dificuldade para os exercícios militares homens afeitos ao trabalho, dóceis e cheios de boa vontade. Mas a maioria não é desse naipe. Não importa, continuou Sun Tzu, disse qualquer um, e não excluo ninguém de minha proposição. Incluo até mesmo os mais sediciosos, os mais covardes e os mais fracos. Ouvindo-o falar, retomou o rei. Parece que incutirias até nas mulheres sentimentos que plasmam os guerreiros, que as treinarias para os exercícios das armas. Sim, príncipe, replicou Sun Tzu com tom firme. Rogo que Vossa Majestade acredite nisso. O rei, entediado pelos divertimentos ordinários da corte, aproveitou a ocasião para obter um regalo diferente. Tragam-me aqui, disse, minhas 180 mulheres. Ele foi obedecido e as princesas apareceram. Entre elas, havia 2 que o príncipe amava com devoção. Elas foram colocadas à frente das outras. Veremos, disse o rei sorrindo. Veremos, Sun Tzu, se mantens a tua palavra. Nomeio-te general dessas novas tropas. Só terás que escolher o lugar mais apropriado no palácio para exercitá-las às armas.
Quando elas estiverem suficientemente treinadas, me avisarás e eu virei fazer justiça à tua habilidade e a teu talento. O general, sentindo todo o ridículo do papel que lhe impingiam, não se desconcertou, mostrando-se, ao contrário, muito satisfeito da honra que o rei lhe fazia, não somente permitindo que visse suas mulheres, mas ainda colocando-as sob seu comando. Executarei a tarefa a contento, majestade, replicou ele com segurança. Espero que em breve vossa majestade tenha ocasião de rejubilar-se com os meus serviços, convencendo-se de que Sun Tzu não é homem de se vangloriar. O rei retirou-se para seus aposentos, e o guerreiro não pensou em mais nada senão em executar a tarefa. Solicitou armas e todo o equipamento militar para seus soldados. Depois de tudo pronto, conduziu suas tropas a uma das alas do palácio que lhe pareceu mais adequada a seus propósitos. Então, Sun Tzu dirigiu a palavra às favoritas. Vocês estão sob meu comando e sob minhas ordens. Devem me escutar atentamente e me obedecer em tudo o que ordenar. Essa é a regra militar fundamental. Evitem infringi-la. A partir de amanhã, farão o exercício diante do rei e deverão estar prontas. Depois dessas palavras, cingiu-as com o baudrier e lhes colocou uma alabarda na mão. Dividiu-as em 2 grupos, colocando na frente as favoritas. Depois desse arranjo, começou as instruções nestes termos: sabem distinguir a frente das costas e a mão direita da mão esquerda? Respondam. Só recebeu como resposta algumas gargalhadas. Mas como permanecesse silencioso e sério, as concubinas responderam em uníssono: sim, sem dúvida. Assim, prestem muita atenção ao que vou lhes dizer. Quando o tambor der um único golpe, permaneçam na posição atual, prestando atenção ao que está em sua frente. Ouvindo 2 golpes, virem-se, de forma que a frente ocupe o lugar da mão direita. Quando soarem 3 golpes, virem-se, de forma que a frente ocupe o lugar da mão esquerda. Quando o tambor der 4 golpes, devem virar-se e a frente deve ocupar o lugar das costas. O que acabo de dizer pode não ter ficado claro. Repito, um único golpe de tambor significa sentido. 2 golpes, direita volver. 3 golpes, esquerda volver. 4 golpes, meia volta. Repetindo, a primeira ordem que darei será esta. Primeiramente farei soar um único golpe. A esse sinal, ficarão prontas para o que vou ordenar. Alguns momentos depois, soarei 2 golpes. Então, todas juntas virarão à direita com gravidade. Em seguida, farei soar 4 golpes e completarão a meia volta. Depois, retomarão a posição inicial e, como antes, ouvirão um único golpe. Compenetrem-se. Em seguida, farei soar não 2, mas 3 golpes. E vocês volverão à esquerda. Ouvindo 4 golpes, completarão a meia volta. Compreenderam bem o que eu disse? Se tem alguma dificuldade, não hesitem em me comunicar e tentarei solucioná-la. Estamos prontas, responderam as mulheres. Assim sendo, retomou Sun Tzu, vou começar. Não se esqueçam de que o som do tambor substitui a voz do general,
pois é por seu intermédio que ele lhes dá ordens. Sun Tzu repetiu essa instrução 3 vezes. Depois, ordenou de novo seu pequeno exército. Em seguida, fez soar um golpe de tambor. A esse barulho, todas as princesas começaram a rir. Ele soou 2 vezes. Elas riram mais forte. O general, sem perder a compostura, dirigiu-lhes a palavra nestes termos: pode ser que não tenha me explicado claramente. Se aconteceu isso, a culpa é minha. Vou tentar remediar o fato, falando-lhes de uma forma que esteja a seu alcance. Em seguida, repetiu 3 vezes a mesma instrução, usando outros termos. Quero ver se agora serei melhor obedecido. Ele fez soar o tambor. Soaram 2 golpes. Em virtude da situação estranha e grave em que se encontravam, as mulheres esqueceram que era preciso obedecer. Após terem tentado controlar o riso que as sufocava, soltaram as mais vivas gargalhadas. Sun Tzu não se desconcertou. No mesmo tom que lhes tinha falado antes, disse-lhes: se eu não tivesse me explicado bem, ou se vocês não me tivessem afirmado em coro que tinham compreendido, não seriam culpadas. Mas lhes falei claramente, como vocês mesmas admitiram. Por que não obedeceram? Vocês merecem punição, e punição militar. No universo militar, aquele que não obedece às ordens do general merece a morte. Vocês morrerão. Depois desse preâmbulo, Sun Tzu ordenou que 2 mulheres matassem as favoritas, que estavam à sua frente. No mesmo momento, um dos guardas das mulheres, percebendo que o guerreiro não estava brincando, correu para avisar o rei a respeito do que estava acontecendo. O rei despachou alguém para proibir que Sun Tzu matasse as 2 favoritas, sem as quais não poderia viver. O general escutou com respeito o emissário, mas não acedeu ao pedido do rei. Diga ao rei, respondeu, que Sun Tzu o considera bastante sensato e justo para pensar que ele pudesse ter mudado de ideia, e queira realmente que eu aceda a contra-ordem recente. O príncipe faz a lei, mas não poderia dar ordens que aviltassem a dignidade com que me revestiu. Ele me encarregou de treinar suas 180 mulheres. Sagrou-me seu general. Cabe a mim fazer o resto. Elas me desobedeceram, por isso morrerão. Mal tendo pronunciado essas últimas palavras, tirou o sabre e, com o mesmo sangue frio que mostrara até então, decapitou as 2 favoritas que comandavam as outras. Imediatamente, substituiu-as por outras, fez soar o tambor como combinado. E como se tivessem durante toda a vida exercido o ofício da guerra, as mulheres manobraram em silêncio e de forma impecável. Sun Tzu dirigiu-se ao emissário do rei. Vá avisar o rei, disse, que suas mulheres sabem fazer o exercício, que posso levá-las à guerra, fazer com que enfrentem todo tipo de perigo, até mesmo atravessar a água e o fogo. O rei, informado de tudo, ficou desesperado. Perdi, disse suspirando. Perdi o que mais amava no mundo. Que esse estranho se retire em seu país. Não quero saber dele, nem de seus serviços. Então Sun Tzu disse: o rei ama palavras vazias. Não é capaz de juntar o gesto à palavra. O tempo e as circunstâncias fizeram com que o rei fizesse o luto.
Os inimigos estavam prestes a esmagá-lo. Então, convocou novamente Sun Tzu, nomeou o general de seus exércitos e, por seu intermédio, destruiu o reinado de Chu. Os vizinhos que antes mais o inquietavam, cheios de temor à menção dos belos feitos de Sun Tzu, não hesitaram em pedir proteção a um príncipe que tinha tal homem a seu serviço. Capítulo 1 da avaliação. Sun Tzu diz: a guerra tem importância crucial para o Estado. É o reino da vida e da morte. Dela depende a conservação ou a ruína do império. Urge bem regulá-la. Quem não reflete seriamente sobre o assunto evidencia uma indiferença condenável pela conservação ou pela perda do que mais se preza. Isso não deve ocorrer entre nós. A arte da guerra implica 5 fatores principais que devem ser o objeto de nossa contínua meditação e de todo o nosso cuidado, como fazem os grandes artistas ao iniciarem uma obra-prima. Eles têm sempre em mente o objetivo a que visam e aproveitam tudo o que veem e ouvem, esforçando-se para adquirir novos conhecimentos e todos os subsídios que possam conduzi-los ao êxito. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. A doutrina engendra a unidade de pensamento, inspira-nos uma mesma maneira de viver e de morrer, tornando-nos intrépidos e inquebrantáveis diante dos infortúnios e da morte. Se conhecermos bem o tempo, não ignoraremos os 2 grandes princípios yin e yang, mediante os quais todas as coisas naturais se formam e dos quais todos os elementos recebem seus mais diversos influxos. Apreciaremos o tempo da interação desses princípios para a produção do frio, do calor, da bonança ou da intempérie. O espaço, como o tempo, não é menos digno de nossa atenção. Se o estudarmos bem, teremos a noção do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que não cessa de fluir. Entendo por comando a equidade, o amor pelos subordinados e pela humanidade em geral, o conhecimento de todos os recursos, a coragem, a determinação e o rigor são as qualidades que devem caracterizar aquele que investe a dignidade de general. São virtudes necessárias que devemos adquirir a qualquer preço. Somente elas podem tornar-nos aptos a marchar dignamente à frente dos outros. Aos conhecimentos acima mencionados, convém acrescentar o de disciplina. Possuir a arte de ordenar as tropas, não ignorar nenhuma das leis da hierarquia e fazer com que sejam cumpridas com rigor. Estar ciente dos deveres particulares de cada subalterno, conhecer os diferentes caminhos que levam a um mesmo lugar. Não desdenhar o conhecimento exato e detalhado de todos os fatores que podem intervir e informar-se de cada um deles em particular. Tudo isso, somado, constitui uma doutrina, cujo conhecimento prático não deve escapar à sagacidade nem à atenção de um general. Se tu, que a escolha do príncipe colocou à testa dos exércitos, calcares teus fundamentos de ciência militar sobre os 5 princípios que acabo de estabelecer, a vitória será teu galardão. Em compensação, sofrerás as mais abjetas derrotas se,
por ignorância ou presunção, vieres a omiti-los ou a rejeitá-los. Esses conhecimentos te permitirão discernir entre os príncipes que governam o mundo aquele que ostenta mais doutrina e virtudes. Conhecerás grandes generais nos mais diversos reinos, de forma que poderás prever com segurança qual dos adversários será vencedor. E se tiveres que intervir na contenda, poderás certamente gabar-te da vitória. Esses mesmos conhecimentos farão com que prevejas os momentos mais propícios, pois o tempo e o espaço devem conjugar-se para orientar o movimento e os itinerários das tropas, cujas marchas regularás com precisão. Jamais comeces ou termine uma campanha fora do momento azado. Conhece o ponto forte e o ponto fraco dos que forem confiados a teus cuidados quanto dos inimigos. Informa-te da quantidade e do estado em que se encontram as munições e os víveres dos dois exércitos. Distribui recompensas com liberalidade, mas com critério. Não poupes castigos quando necessários. Conquistados por tuas virtudes e tuas capacidades, os oficiais colocados sob tuas ordens te servirão, tanto por prazer quanto por dever. Eles se espelharão em teu exemplo. O exemplo deles servirá para os subordinados, e os soldados rasos, por sua vez, tudo farão para te assegurar o mais glorioso sucesso. Estimado, respeitado, amado pelos teus, os povos vizinhos virão espontaneamente juntar-se aos estandartes do príncipe que serves, quer para viver sob suas leis, quer simplesmente para obter proteção. Ciente de tuas capacidades e limitações, não inicies nenhuma empreitada que não possas levar a cabo. Decifra com a mesma argúcia o longe e o perto, para que o que se desenrola sob teus olhos seja idêntico ao que deles está mais recôndito. Aproveita a dissensão entre os inimigos para atrair os descontentes para o teu campo, não regateando promessas, oferendas ou recompensas. Se teus inimigos forem mais poderosos e mais fortes, não os ataques. Evita cuidadosamente o que pode redundar num conflito generalizado. Dissimula sempre, com extremo cuidado, o estado de tuas forças. Haverá ocasiões em que te rebaixarás e outras em que simularás medo. Finge ser fraco, a fim de que teus inimigos, abrindo a porta para a presunção e para o orgulho, venham atacar-te em hora errada, ou sejam surpreendidos e derrotados vergonhosamente. Age de tal forma que teus inferiores jamais descubram teus projetos. Mantém tuas tropas sempre de prontidão, ocupadas e em movimento, para evitar que uma infame ociosidade as quebrante. Se vês algum interesse em meus planos, cria situações que contribuam para a sua realização. Entendo por situação que o general haja eficientemente em harmonia com o que é vantajoso e, dessa forma, demonstre controle e equilíbrio. Toda a campanha militar repousa na dissimulação. Finge desordem. Jamais deixes de oferecer um engodo ao inimigo para ludibriá-lo. Simula inferioridade para encorajar sua arrogância. Atiça sua raiva para melhor mergulhá-lo na confusão. Sua cobiça o arremeterá contra ti, e então ele se estilhaçará. Apresta os preparativos quando teus adversários se concentrarem. Quando forem poderosos, evita-os. Mergulha o adversário em inextricáveis provações e prolonga seu esgotamento, mantendo-te à distância.
Procura fortificar tuas alianças externas e consolidar tuas posições internas. Quão lamentável é arriscar tudo em um único combate, negligenciando a estratégia vitoriosa, e fazer com que o destino de tuas armas dependa de uma única batalha. Quando o inimigo estiver unido, divide-o. Ataca-o quando ele estiver despreparado e rompe onde ele menos espera. Tais são as estratégias da vitória, mas toma cuidado de não te servires delas antes da hora. O general deve basear-se em avaliações prévias. Elas apontam para a vitória quando demonstram que sua força é superior à do inimigo, e indicam a derrota quando demonstram inferioridade. Com numerosos cálculos, pode-se obter a vitória. Teme quando os cálculos forem escassos, e com poucas chances de vencer tem aquele que nunca calcula. Graças a esse método, Sun Tzu, avalio a situação e o desfecho se perfilará claramente. Capítulo 2 Do comando da guerra. Sun Tzu diz: suponho que comeces tua campanha com um exército de 100.000 homens, que dispões de 2.000 carros, 1.000 destinados à marcha e os outros reservados para o transporte de suprimentos. Ademais, transportas com cuidado tudo o que pode servir para o reparo de armas e carros. Suponho que tens víveres e munições suficientes, que à tua volta haja em toda a parte provisões para a manutenção do exército. Suponho ainda que os artesãos e outros homens que não pertencem ao corpo dos soldados já o precederam ou marcham em teu séquito. Suponho também que os diferentes suprimentos, tanto para uso bélico quanto pessoal, estejam permanentemente ao abrigo da intempérie e de acidentes imprevistos. Suponho que tens 1.000 onças de prata para distribuir diariamente às tropas, cujo soldo é sempre pago em dia e na mais rigorosa exatidão. Nesse caso, podes avançar direto contra o inimigo. Atacá-lo e vencê-lo será para ti a mesma coisa. Digo mais, não adies o momento do combate, nem espere que tuas armas se enferrujem e o fio de tuas espadas se embote. A vitória é o principal objetivo da guerra. Tratando-se de tomar uma cidade, apressa-te em sitiá-la. Concentra nisso todas as suas forças. Precipita-te. Se falhares, tuas tropas correm o risco de ficar muito tempo em campanha, o que será uma fonte de funestos infortúnios. Os cofres do príncipe que serves se esvaziarão. Tuas armas embotadas pela ferrugem não poderão mais servir. O entusiasmo de teus soldados arrefecerá. Sua coragem e força esmorecerão. As provisões se esgotarão e, talvez, tu mesmo fique reduzido a uma situação desesperadora. Informados do estado dramático em que te encontras, teus inimigos emergirão lépidos, arremeterão contra ti e te esmagarão. Embora até então tenhas sido respeitado, doravante tua reputação estará maculada. Apesar de já teres dado mostras brilhantes de valor, o último revés apagará toda a glória acumulada. Repito, não poderás manter as tropas em campanha por muito tempo, sem acarretar grande prejuízo ao Estado e sem dar um golpe mortal em tua própria reputação. Aqueles que dominam os verdadeiros princípios da arte militar não atacam duas vezes. Tudo termina já na primeira campanha. Não consomem suprimentos em vão durante anos consecutivos.
fazem com que suas tropas subsistam às expensas do inimigo e poupam ao Estado os imensos gastos em que este incorre quando tem que transportar provisões para lugares distantes. Tais generais não ignoram, e tu também deve estar ciente disso, que nada exaure mais um reino do que as despesas de guerra, pois, quer o exército esteja nas fronteiras, quer em países longínquos, o povo sempre é penalizado. O custo de vida aumenta, as mercadorias escasseiam, e mesmo aqueles que em tempos de paz usufruem uma boa situação, em breve já não terão com o que comprar. Ávido, o príncipe recolhe o tributo em espécie que cada família lhe deve, e a miséria vai se espraiando do seio das cidades até o campo. Das 10 partes do necessário, tem-se que abrir mão de 7. Todos têm seu quinhão nos males comuns, inclusive o soberano. Couraças, elmos, flechas, arcos, escudos, carros, lanças, dardos, tudo isso se estragará. Os cavalos e até os bois que lavram as terras definharão, e das 10 partes de sua despesa ordinária será constrangido a eliminar 6. Visando prevenir todos esses desastres, um hábil general faz tudo para abreviar as campanhas e para abastecer-se às expensas do inimigo, custe o que custar. Se o exército inimigo tem uma medida de grão em seu campo, dispõe de 20 no teu. Se teu inimigo tem 120 libras de forragem para seus cavalos, dispõe de 2.400 para os teus. Não percas nenhuma ocasião de importuná-lo. Faz com que ele pereça à míngua. Encontra meios para irritá-lo, para que ele caia em alguma armadilha. Diminui-lhe ao máximo as forças, desorientando-o, dizimando-lhe de vez em quando alguns soldados, saqueando seus comboios, seus equipamentos e tudo o que te poderá ser útil. Quando tuas tropas tiverem tomado do inimigo mais de 10 carros, recompensa prodigamente tanto aqueles que conduziram a operação quanto os que a executaram. Junta esses carros aos teus depois de eliminar as insígnias inimigas que porventura nele estejam gravadas. Trata bem os prisioneiros, alimenta-os como se fossem teus próprios soldados. Na medida do possível, faz com que se sintam melhor sob tua égide do que em seu próprio campo, ou mesmo em sua pátria. Jamais os deixes ociosos. Tira partido de seus serviços com as devidas precauções. Resumindo, conduz-te em relação a eles como se fossem tropas que se tivessem engajado livremente sob teus estandartes. Eis o que chamo ganhar uma batalha e tornar-se mais forte. Se fizeres exatamente o que acabo de indicar, os sucessos acompanharão todos os teus passos. Em toda a parte serás vencedor. Pouparás a vida de teus soldados, fortalecerás os antigos domínios de teu país, acrescentando-lhe novos. Aumentarás o esplendor e a glória do Estado, e tanto o príncipe quanto os súditos te serão gratos pela doce tranquilidade na qual correm doravante os seus dias. Na guerra, o essencial é a vitória e não campanhas prolongadas. O general que domina a arte da guerra é o árbitro do destino do povo e dos rumos da vitória. Que objetos podem ser mais dignos de tua atenção e de todos os teus esforços? Capítulo 3. Da arte de vencer sem desembainhar a espada. Sun Tzu diz: eis algumas máximas de que deves impregnar-te antes de pensar em sitiar cidades ou ganhar batalhas. Conservar os domínios e
todos os direitos do príncipe que serves, deve ser o primeiro de teus cuidados. Só deves ampliá-los, usurpando o território inimigo, quando for imprescindível. Deves ocupar-te principalmente em assegurar a tranquilidade das cidades de teu próprio país. Perturbar as cidades inimigas deve ser a hipótese mais desfavorável. Deves pensar em colocar ao abrigo todos os vilarejos amigos. Somente a necessidade pode arrastar-te a irromper nos vilarejos inimigos. Deves impedir que os vilarejos e as choças dos camponeses sofram qualquer dano. Só uma extrema penúria pode levar-te a saquear e a devastar as instalações agrícolas de teus inimigos. Deves almejar como aquilo que há de mais perfeito conservar intactos os domínios dos inimigos. Só deves destruí-las em caso de extrema necessidade. Se um general age assim, sua conduta ombreará com a dos mais virtuosos personagens. Ela se espelhará no céu e na terra, cujas obras buscam a produção e a conservação, e não a destruição. Se essas máximas estiverem bem gravadas em teu coração, garanto o teu sucesso. Repito, a melhor política guerreira é tomar um estado intacto. Uma política inferior consiste em arruiná-lo. É preferível aprisionar a destruir o exército inimigo. É melhor tomar um batalhão intacto do que fulminá-lo. Sem combates tivesses que travar, sem vitórias seriam teu fruto. Não procures vencer teus inimigos à custa de combates e de vitórias. Esse é um caso em que o bom é melhor do que o excelente. Quanto mais te elevares acima do bom, mais te aproximarás do pernicioso e do ruim. É preferível subjugar o inimigo sem travar combate. Nesse caso, quanto mais te elevares acima do bom, mais te aproximarás do incomparável e do excelente. Os grandes generais vencem descobrindo todos os artifícios do inimigo, sabotando-lhes os projetos, semeando a discórdia entre seus partidários, mantendo-o sempre acossado, interceptando reforços estrangeiros e impedindo-o de tomar qualquer decisão mais vantajosa para ele. Sun Tzu diz: é de suprema importância na guerra atacar a estratégia do inimigo. Sobressai-se em resolver as dificuldades quem as resolve antes que apareçam. Sobressai-se na conquista quem conquista o troféu antes que os temores de seu inimigo se concretizem. Ataca a estratégia do adversário na raiz. Depois, rompe suas alianças. Em seguida, ataca seu exército. A pior política consiste em atacar as cidades. Apenas consente nisso se não houver outra saída. Pensa no longo tempo necessário para preparar veículos, armas, equipamentos e para construir rampas ao longo das muralhas. Se fores obrigado a sitiar uma cidade e a destruí-la, dispõe de tal sorte teus veículos, escudos e todas as máquinas necessárias para o assalto, para que tudo esteja pronto quando chegar a hora de atacar. Age para que a rendição não se prolongue por mais de 3 meses. Quando este prazo expirar, se ainda não tiveres atingido teus objetivos, certamente terás cometido alguns erros. Empenha-te
em repará-los. Partindo para o assalto, à frente de tuas tropas, redobra os esforços. Imita a vigilância, a diligência, o entusiasmo e a tenacidade das formigas. Suponho que terás construído antecipadamente as trincheiras e outras obras necessárias, que terás edificado fortes para descobrir o que se passa no interior da cidade sitiada, e terás contornado todos os inconvenientes que tua prudência te recomenda. Apesar de todas essas precauções, se de 3 partes de teus soldados tiveres a infelicidade de perder uma sem poderes alardear vitória, convence-te de que não atacaste bem. Um hábil general jamais se encontrará reduzido a tais extremos. Ele conhece a arte de humilhar os seus inimigos sem travar batalhas, sem derramar uma gota de sangue, sem mesmo desembainhar a espada, consegue tomar as cidades. Sem colocar os pés em reinos estrangeiros, descobre o meio de conquistá-los. Sem operações prolongadas e sem perder um tempo considerável à testa de suas tropas, conquista uma glória imortal para seu príncipe, assegurando a felicidade de seus compatriotas e fazendo com que o universo lhe seja reconhecido pelo repouso e pela paz conquistados. Esse é o alvo que todos os comandantes devem buscar incessantemente e sem jamais esmorecer. O objetivo de um general hábil é apoderar-se do reino inimigo quando este está intacto. Assim, suas tropas não se esgotarão e seu triunfo será completo. Esta é a arte da estratégia vitoriosa. Há uma infinidade de situações diferentes em que podes te encontrar em relação ao inimigo. Nem todas poderiam ser previstas de antemão. Logo, evito maiores detalhes. Tua clarividência e tua experiência te sugerirão o que deves fazer à medida que as circunstâncias se apresentem. Entretanto, vou dar-te alguns conselhos gerais que poderás usar se necessário. Se fores 10 vezes mais numeroso que o inimigo, cerca-o de todos os lados. Não deixes nenhuma passagem livre. Age de forma que ele não possa evadir-se para acampar em outra parte, nem receber qualquer socorro. Se teu contingente for 5 vezes superior, dispõe teu exército de forma que ele possa atacar pelos 4 flancos simultaneamente no momento oportuno. Se tens o dobro da força do inimigo, contenta-te em dividir teu exército em 2. Mas se em ambas as partes a quantidade de guerreiros é a mesma, só te resta aventurar-te ao combate. Se fores inferior, fica alerta. O menor erro pode ser fatal. Tenta colocar-te a salvo e evita, se possível, entrar em choque com o adversário. A prudência e a firmeza de um punhado de pessoas pode conseguir extenuar e dominar mesmo um exército numeroso. Assim, és ao mesmo tempo capaz de te proteger e de obter uma vitória completa. Quem está à testa dos exércitos é o sustentáculo do Estado. Se agir corretamente, o reino será próspero. Ao contrário, se o comandante não tiver as qualidades necessárias para desempenhar dignamente seu cargo, o reino sofrerá inelutavelmente as consequências e talvez fique à beira do abismo. Um general só pode servir bem o Estado de um único modo,
mas pode arruiná-lo de diversas maneiras. É preciso muito esforço e uma conduta calcada na bravura e na prudência para ser vitorioso. Um só passo em falso põe tudo a perder. Um general pode cometer muitos erros. Se engajar as tropas no momento errado, fará com que ataquem quando não convém. Se não tem um conhecimento exato dos lugares onde deve conduzi-las, se lhes impõe acampamentos desastrosos, se as cansa inutilmente, se ordena que retrocedam sem necessidade, se ignora as necessidades dos que integram seu exército, se desconhece a ocupação a que cada um se dedicava antes de se alistar, a fim de tirar partido do talento individual de cada um, se desconhece o ponto forte e o fraco de seus subordinados, se não conta com a fidelidade dos mesmos, se não impõe a mais estrita disciplina, se carece do talento de bem governar, se é irresoluto e vacilante nas ocasiões em que urge ter pulso firme, se não recompensa adequadamente seus soldados quando de direito, se permite que estes sejam humilhados sem motivo pelos oficiais, se não sabe impedir as dissensões entre os chefes, um general que cometer tais erros tornará o exército capenga, esgotará homens, víveres e o reino, e se tornará a vítima infame de sua própria imperícia. Sun Tzu diz: no comando dos exércitos, há 7 males cruciais. 1. Executar cegamente ordens tomadas na corte, segundo o arbítrio do príncipe, sem se ater às circunstâncias. 2. Tornar os oficiais confusos, despachando emissários que ignoram os assuntos militares. 3. Misturar regras próprias à ordem civil e à ordem militar. 4. Confundir o rigor necessário ao governo do Estado e a flexibilidade que o comando das tropas requer. 5. Dividir a responsabilidade. 6. Disseminar a suspeita que engendra a desordem. Um exército confuso conduz à vitória do inimigo. 7. Aguardar ordens em todas as circunstâncias. Isso equivale a esperar autorização de um superior para apagar o fogo. Antes que a ordem chegue, as cinzas já estarão frias. No entanto, está escrito no código que se deve consultar um inspetor nesse assunto. É como se, ao edificar uma casa na beira de uma estrada, fôssemos pedir conselho aos passantes. O trabalho ainda não estaria terminado. Este é o meu ensinamento. Nomear um general é da alçada do soberano. Decidir uma batalha cabe ao general. Um príncipe esclarecido deve escolher o homem que convém, revesti-lo de responsabilidade e aguardar os resultados. Para vencer os inimigos, 5 circunstâncias são necessárias. 1. Saber quando combater e quando bater em retirada. 2. Saber lidar com o pouco e o muito, segundo as circunstâncias. 3. Compor habilmente suas fileiras. Mêncio diz, abre aspas, o momento oportuno não é tão importante quanto as vantagens do terreno, e tudo isso não é tão relevante quanto a harmonia das relações humanas. Fecha aspas. 4. Preparar-se prudentemente para afrontar o inimigo potencial. Não prever, dando como pretexto a inferioridade do adversário, é o maior dos crimes.
Estar preparado, independente de qualquer contingência, é a maior das virtudes. 5. Evitar as ingerências do soberano em tudo o que executar, para a glória de seus exércitos. Esses são os 5 caminhos da vitória. Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contará teus combates por tuas derrotas. Capítulo 4. Da arte de manobrar as tropas. Sun Tzu diz: antigamente, os combatentes aguerridos primeiro se tornavam invencíveis. Depois, aguardavam que o inimigo ficasse vulnerável e jamais se engajavam em guerras que previam ter desfecho desfavorável. Antes de iniciarem o combate, asseguravam-se da vitória. Se a ocasião de investir contra o inimigo não era favorável, aguardavam tempos mais propícios. Tinham como princípio que só se pode ser vencido por erro próprio e que só se atinge a vitória por erro do inimigo. A garantia de nos tornarmos invencíveis está em nossas próprias mãos. Tornar o inimigo vulnerável só depende dele próprio. Conhecer os meios que asseguram a vitória não significa obtê-la. Assim, os hábeis generais sabiam primeiramente o que deviam temer ou esperar, e avançavam ou recuavam, lutavam ou se entrincheiravam, segundo o conhecimento que tinham, tanto a respeito das tropas quanto das do inimigo. Acreditando-se superiores, não hesitavam em tomar a iniciativa. Acreditando-se inferiores, batiam em retirada e ficavam na defensiva. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Quem se defende mostra que sua força é insuficiente. Quem ataca mostra que é abundante. A arte de manter-se na defensiva não iguala a de combater com sucesso. Os generais hábeis na defesa devem esconder-se no âmago da terra. Os que querem brilhar no ataque devem elevar-se aos céus. Para colocar-se na defensiva contra o inimigo, é preciso esconder-se no seio da terra, como os veios da água que não se sabe de onde manam e cujas ramificações são insondáveis. Assim, ocultarás todas as tuas diligências e serás impenetrável. Aqueles que combatem devem elevar-se nas alturas, ou seja, devem combater de tal forma que o universo inteiro vibre com o estrépito de sua glória. Em ambos os casos, deve visar-se a própria integridade física. Deves procurar conhecer a arte de vencer dos que trilharam esse caminho com honra. Querer suplantar a todos e procurar requintar-se nas artes militares significa correr o risco de não igualar os grandes mestres. Significa expor-se a ficar infinitamente aquém, pois nesse caso o ótimo é inimigo do bom. Conseguir vitórias por meio de combates foi considerado em todos os tempos pelo universo inteiro como algo bom. Ouso dizer-te, todavia,
que esse é mais um caso em que o excelente geralmente é pior que o ruim. Predizer uma vitória que o vulgo pode prever e ser considerado universalmente sábio não significa ter habilidade bélica, pois não requer muita força levantar a penugem dos coelhos no outono. Não são necessários olhos penetrantes para distinguir o sol da lua, nem se requer ouvido apurado para ouvir o ronco do trovão. Nada mais natural, nada mais fácil, nada mais simples do que isso. Os hábeis guerreiros não encontram dificuldades maiores do que estas nos combates. Eles agem de forma que vencem a batalha depois de terem criado as condições apropriadas. Eles preveem todas as eventualidades, conhecem a situação do inimigo, conhecem-lhes as forças e não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma decorrência natural desse saber. Assim, as vitórias obtidas por um mestre na arte da guerra não lhe garantiriam nem a reputação de sábio, nem o mérito de homem de valor. O homem comum não compreende que uma vitória seja obtida antes que a situação se cristalize. Eis porque o artífice de tal conquista não se reveste, para o vulgo, de nenhuma reputação de sagacidade. Antes que a lâmina de seu gládio se manche de sangue, o estado inimigo já está subjugado. Antes de desfechar o combate, os mestres antigos procuravam humilhar seus inimigos, mortificavam-nos, fatigavam-nos de 1000 maneiras. Seus próprios acampamentos eram lugares sempre ao abrigo de toda surpresa, sempre impenetráveis. Esses generais acreditavam que, para vencer, as tropas deviam aspirar ao combate com entusiasmo e estavam persuadidos que, mesmo quando essas tropas buscavam com veemência a vitória, geralmente eram vencidas. Por isso, com segurança ousavam prever a vitória ou a derrota antes mesmo de terem dado um passo para conquistar a primeira ou evitar a última. Assim eram os nossos ancestrais. Nada lhes era mais fácil do que vencer. Não acreditavam que os elogios derrisórios, como corajosos, heróis ou invencíveis, fossem um tributo que tivessem merecido. Atribuíam seu sucesso ao cuidado extremo que tinham em evitar o menor deslize. Não cometer erros significa que, faça o que fizer, o general hábil conquistará a vitória. Ele conquista um inimigo já derrotado. Nos planos, jamais um deslocamento inútil. Na estratégia, jamais um passo em vão. O comandante hábil assume uma posição tal que não pode sofrer nenhuma derrota. Não negligencia nenhuma circunstância que lhe garanta o controle do inimigo. Um exército vitorioso ganha antes de ter deflagrado a batalha. Um exército fadado à derrota combate na esperança de ganhar. Aqueles que são zelosos na arte da guerra cultivam o tal e aderem à sua doutrina. São, portanto, capazes de formular políticas de vitória. Eles não permitem que as tropas mostrem uma confiança demasiado cega, uma confiança que degenera em presunção. As tropas que sonham com a vitória são tímidas, presunçosas ou debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o combate, são tropas enrijecidas no trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. Agora, eis os 5 elementos da arte da guerra. 1. A medida do espaço. 2.
a avaliação das quantidades. 3. As regras de cálculo. 4. As comparações. 5. As chances de vitória. As medidas do espaço derivam do terreno. As quantidades derivam da medida. Os números emanam nas quantidades. As comparações decorrem dos números. E a vitória é o fruto das comparações. É pela disposição das forças que um general vitorioso é capaz de levar seus homens ao combate, soerguendo-os ao patamar de águas represadas que, súbito liberadas, mergulham num abismo incomensurável. Tu, que estás à testa dos exércitos, deves tornar-te digno do ofício que exerces. Avalia as medidas que contêm as quantidades e as que determinam as dimensões. Lembra-te das regras de cálculo. Considera os efeitos da balança. A vitória não é senão o fruto de um cálculo exato. As considerações sobre as diferentes medidas te conduzirão ao conhecimento do que a terra pode oferecer de útil para ti. Saberás o que ela produz e usufruirás sempre seus frutos. Não ignorarás os diferentes caminhos que terás que percorrer para atingir, de forma segura, o alvo fixado. Pelo cálculo, estima se o inimigo pode ser atacado e somente depois mobiliza a população e recruta as tropas. Aprende a distribuir, de forma equitativa, munições e provisões. Aprende a nunca cair nos excessos do demais ou do muito pouco. Enfim, se tiveres em mente as vitórias obtidas em épocas remotas e todas as circunstâncias que a acompanharam, não ignorarás os diversos usos a que serviram e saberás que vantagens ou prejuízos trouxeram aos próprios vencedores. Um Y ultrapassa um Chu. Nota: um Y pesa cerca de 700 gramas. Um Chu não atinge sequer 1 grama. Nos pratos de uma balança, o Y vence o Chu. Sê para teus inimigos o que o Y é para o Chu. Depois de uma primeira vantagem, não esmoreças, nem deis a tuas tropas um repouso precipitado. Empunha a espada com a mesma rapidez de uma torrente que se precipita de um despenhadeiro. Que teu inimigo não tenha tempo sequer de se dar conta do que está ocorrendo, e só recolhe os louros da vitória quando a derrota completa do inimigo te colocar em condição de fazê-lo com segurança, vagar e tranquilidade. Capítulo 5. Do confronto direto e indireto. Sun Tzu diz: comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é uma mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalizações. Lembra os nomes de todos os oficiais e subalternos. Inscreve-os num catálogo, anotando-lhes o talento e a capacidade individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um quando tiveres oportunidade. Age de tal forma que todos os que deves comandar estejam persuadidos que teu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. As tropas que farás avançar contra o inimigo devem ser como pedras que arremetes contra ovos. De ti até o inimigo não deve haver outra diferença senão a do forte ao fraco,
do cheio ao vazio. A certeza de sustentar o ataque do inimigo sem sofrer uma derrota baseia-se na combinação de forças diretas e indiretas. Nota: direta, fixar e distrair. Indireta, irromper onde o golpe não é previsto. Utiliza forças diretas para desfechar a batalha e forças indiretas para consolidá-las. Os recursos dos que são hábeis na utilização de forças indiretas são tão infinitos quanto os do céu e da terra, e tão inesgotáveis quanto os mananciais. Ataca a descoberto, mas vence em sigilo. Eis, em poucas palavras, em que consiste a habilidade e a perfeição do comando das tropas. As luzes e as trevas, o aparente e o secreto. Eis toda a arte. Aqueles que a possuem assemelham-se ao céu e à terra, cujos movimentos nunca são aleatórios. Assemelham-se aos caudais e aos mares inexauríveis. Mesmo mergulhados nas trevas da morte, podem reviver. Como o sol e a lua, eles têm um tempo para aparecer e um tempo para desaparecer. Como as 4 estações, revestem-se de 1000 nuances. Só há 5 notas musicais, mas quem jamais ouviu todas as melodias que podem resultar de sua combinação? Só há 5 cores primárias, mas quem jamais viu o espetáculo de todas as cores matizadas? Só há 5 paladares, mas deles podem resultar infinitos sabores. Quem jamais experimentou todos? Na arte militar e na do bom comando das tropas, há apenas 2 espécies de forças. Suas combinações, entretanto, são ilimitadas. Ninguém pode abarcá-las. Essas forças interagem, assemelham-se na prática a uma cadeia de operações interligadas, como anéis múltiplos, ou como a roda em movimento que não se sabe onde principia, nem também onde termina. Na arte militar, cada operação particular tem partes que exigem a luz do dia e outras que pedem as trevas do segredo. Não posso determiná-las de antemão. Só as circunstâncias podem ditá-las. Opomos grandes blocos de pedra às corredeiras que queremos represar. Empregamos redes frágeis e miúdas para capturar pequenos pássaros. Entretanto, o caudal rompe algumas vezes seus diques após tê-los minado aos poucos, e os pássaros as peias que os aprisionam à força de se debaterem. É por seu ímpeto que a água das torrentes corrói os rochedos. É regulando a distância que o falcão se orienta para estraçalhar a presa. Possuem verdadeiramente a arte de bem comandar aqueles que souberam e sabem potencializar a sua força, que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja, que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos, com o sangue frio que têm habitualmente nas ações meditadas e nos casos previstos antecipadamente, e agem sempre com a rapidez, fruto da habilidade, aliada a uma longa experiência. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefreável, e seu ataque é regulado com precisão. O potencial desse tipo de guerreiro é como dos arcos retesados. Tudo verga sob seus golpes, tudo é derrubado. Como um globo que apresenta perfeita esfericidade em todos os pontos de sua superfície, eles são igualmente resistentes em toda a parte. Em todos os pontos, sua energia é a mesma.
No auge de uma confusão e de uma desordem aparente, sabem conservar uma disciplina de ferro. Fazem brotar a força no seio da fraqueza. Despertam a coragem e a determinação no meio da covardia e da pusilanimidade. Mas saber manter uma ordem impecável, inclusive no meio da desordem, exige profunda reflexão sobre todos os acontecimentos que podem suceder. Transformar a fraqueza em força só é dado àqueles que têm uma energia absoluta e uma autoridade ilimitada. Pela palavra força, não se deve entender dominação, mas sim a faculdade que permite que se transforme em ato tudo aquilo que se propõe. Saber engendrar a coragem e o valor no meio da covardia e da pusilanimidade significa tornar-se herói e, mais do que isso, colocar-se acima dos mais intrépidos. Um comandante hábil busca a vitória baseando-se nas circunstâncias e não a exige de seus subordinados. Por mais maravilhoso que tudo isso pareça, exijo algo mais dos que comandam as tropas. É a arte de manipular o deslocamento dos inimigos. Aqueles que dominam essa arte admirável dispõem de ascendência sobre o próprio exército, de tal forma que manipulam o inimigo sempre que julgarem apropriado. Sabem ser liberais quando convém. Agem da mesma forma em relação aos que querem vencer. Dão e o inimigo recebe, abandonam e o inimigo recolhe. Estão prestes a tudo. Aproveitam-se de todas as circunstâncias. Sempre desconfiados, vigiam os subordinados e, desconfiando destes também, não descuram de nenhum meio que lhes possa ser útil. Consideram os homens que devem combater como pedras ou troncos que tivessem que despencar de um penhasco. A pedra e a madeira não têm movimento próprio. Uma vez em repouso, não se mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. Se são quadrados, mantêm-se parados. Se redondos, rolam até encontrar uma resistência mais forte do que a força recebida. Age de forma que o inimigo seja, entre tuas mãos, como uma pedra redonda que terias que precipitar de um penhasco. A força necessária é insignificante. Os resultados, espetaculares. É nesse ponto que se reconhecerá tua força e autoridade. Capítulo 6. Do cheio e do vazio. Sun Tzu diz: uma das tarefas essenciais que deves realizar antes do combate é escolher criteriosamente o terreno do campo de batalha. Para isso, é preciso agir rápido. Não permitas que o inimigo tome a dianteira. Ocupa o terreno antes que ele tenha tempo de te reconhecer, antes mesmo que ele possa estar ciente de tua marcha. Qualquer negligência nesse sentido pode ter consequências nefastas. Em geral, só há desvantagem em ocupar o terreno depois do adversário. O comandante de um exército não deve se fiar em ninguém para uma escolha de tal relevância. Ele deve fazer algo mais. Se for verdadeiramente hábil, escolherá tanto o próprio local do acampamento, quanto controlará todos os movimentos do inimigo. Quem consegue fazer com que o inimigo venha espontaneamente, oferece-lhe alguma vantagem. Quem deseja impedi-lo, prejudica-o. Um grande general não é arrastado ao combate. Ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Se quiseres que o inimigo marche,
de livre e espontânea vontade para lugares aonde queres precisamente atraí-lo, procura dirimir todas as dificuldades e suspender todos os obstáculos, pois deves prever que, alarmado pelo temor ou pelos inconvenientes demasiado evidentes, ele renuncie a seu projeto. A grande sabedoria é obter do adversário tudo o que desejas, fazendo com que seus atos redundem em benefícios para ti. Decidido o lugar de teu acampamento e o do inimigo, espera tranquilamente que ele faça as primeiras movimentações, mas, aguardando, procura aguçar-lhe a fome no meio da abundância, submetê-lo ao barulho quando ele descansa e angustiá-lo quando está tranquilo. Se depois de esperar muito tempo, observas que o inimigo não se dispõe a sair de seu campo, sai do teu. Mediante teu movimento, provoca o dele, alarma-o frequentemente, procura induzi-lo a cometer alguma imprudência da qual poderás tirar proveito. Quando vigiares, vigia atentamente, não durmas. Quando avançares, avança resolutamente, trilhando com segurança caminhos que só tu conheces. Desloca-te para lugares onde o inimigo não desconfie que pretendas ir. Surge de repente onde ele não te aguarda e arremete quando ele menos espera. Para teres certeza de que tomarás posse daquilo que atacas, deves atacar um local desprotegido. Para teres certeza de conservar o que defendes, deves defender um lugar que o inimigo não ataca. Se em tuas marchas e contramarchas percorreste muitas léguas, sem sofrer nenhum revés, sem ter sido interceptado nenhuma vez, algumas conclusões se impõem. O inimigo ignora teus projetos. Ele tem medo de ti, ou ainda, ele não vigia os postos que podem ser importantes para ele. Evita cair em erro semelhante. A grande arte de um general é fazer com que o inimigo ignore sempre o lugar onde terá que combater, impedindo que conheça os postos relevantes. O general que conseguir isso e puder, ademais, camuflar todos os seus passos, não é apenas hábil e extraordinário, é um prodígio. Sem ser visto, vê. Sem ser ouvido, ouve. Age em silêncio e tem em suas mãos o destino dos inimigos. Uma vez dispostos os exércitos, se não notares um vazio que possa te favorecer, não tentes investir contra os batalhões inimigos. Se ao fugirem ou recuarem, eles agirem com extrema presteza e de forma ordenada, não os persigas. Perseguindo-os, nunca vás longe demais, nem em territórios desconhecidos. Quando pretenderes iniciar o combate, se os inimigos permanecerem em suas trincheiras, não os ataques ali, sobretudo se estiverem bem entrincheirados ou protegidos por fossos profundos ou por muralhas elevadas. Ao contrário, se pensas que não convém travar combate e queres evitá-lo, permanece em tuas trincheiras, preparando-te para responder ao ataque e realizar algumas ofensivas úteis. Deixa que os inimigos se cansem, espera que fiquem em desordem ou em pânico, então poderás sair e atacá-los com vantagem. Jamais dividas os diferentes corpos de teus exércitos. Faz com que possam sempre socorrer-se mutuamente. Por outro lado, faz com que o inimigo se divida ao máximo. Se ele se dividir em 10 corpos, ataca cada um deles separadamente com teu exército inteiro. É o verdadeiro método de combater sempre com vantagem. Dessa forma, por menor que seja teu exército, estarás sempre em maioria.
Que o inimigo nunca saiba como pretendes combater, nem como vais atacá-lo ou defender-te. Ignorando tuas intenções, o inimigo fará grandes preparativos. Tentará fortalecer-se de todos os lados, dividindo as forças, e isso o levará inevitavelmente à derrocada. Pois preparando-se na vanguarda, sua retaguarda ficará vulnerável. Preparando-se na retaguarda, sua vanguarda se debilitará. Preparando-se à esquerda, sua direita ficará vulnerável. Preparando-se em todas as direções, ficará vulnerável em todas elas. Quanto a ti, faz exatamente o contrário. Que tuas principais forças concentrem-se todas do mesmo lado. Se quiseres atacar de frente, escolhe um setor e coloca à frente de tuas tropas o que tens de melhor. Resiste-se raramente a uma primeira arremetida, pois quem leva a pior dificilmente se recupera. O exemplo dos valentes é suficiente para encorajar os covardes. Estes seguem facilmente o caminho apontado, mas não poderiam por si mesmo descobri-los. Se quiseres atacar pela ala esquerda, concentra todos os teus preparativos desse lado, colocando na ala direita o que tem de mais fraco. Se quiseres vencer pela ala direita, que seja também na ala direita que estejam tuas melhores tropas e toda a tua vigilância. Quem dispõe de poucos homens deve preparar-se contra o inimigo. Quem tem muitos deve forçar o inimigo a preparar-se. Isso não é tudo. Assim como é essencial que conheças a fundo o lugar em que deves combater, não é menos importante que saibas o dia, a hora, o momento exato do combate. Trata-se de um cálculo que não convém negligenciar. Se o inimigo está longe de ti, procura informar-te diariamente do caminho que ele faz. Segue-o passo a passo, embora em aparência permaneças imóvel em teu campo. Prescruta todos os seus atos, embora teus olhos não possam alcançá-lo. Escuta todos os seus discursos, embora não possas ouvi-lo. Sê testemunha de toda a sua conduta. Penetra mesmo no íntimo de seu coração, para ali leres os temores e as esperanças recônditas. Tendo pleno conhecimento de todos os projetos, de todos os movimentos, de todas as ações do inimigo, farás com que a cada dia ele venha precisamente onde queres que ele venha. Nesse caso, tu o obrigarás a acampar de forma tal que a vanguarda de seu exército não possa receber reforço da retaguarda, que a ala direita não possa ajudar a esquerda, e tu o combaterás assim, no lugar e no momento que estipulares. Antes do dia determinado para o combate, não estejas nem longe nem perto demais do inimigo. O espaço de algumas léguas é o limite mais próximo, e 10 léguas inteiras é o maior espaço que deve deixar entre teu exército e o do inimigo. Não procures ter um exército numeroso demais. A miúde, a excessiva quantidade de gente é mais nociva do que útil. Um pequeno exército bem disciplinado é invencível, sob o comando de um bom general. Para que serviram ao rei de Yu as belas e numerosas coortes de que dispunha na guerra contra o rei de Wu? Este, com poucas tropas, com um punhado de gente, o venceu, o derrotou, não lhe deixando de todos os seus estados, senão a lembrança amarga e a vergonha eterna por tê-los tão mal governado. Digo que a vitória pode ser forjada, mesmo quando o inimigo é numeroso, posso impedi-lo de iniciar o combate, pois se ele ignora minha força, posso fazer com que ele se concentre em sua própria preparação. Assim,
tiro-lhe a tranquilidade de fazer planos para me derrotar. 1. Sonda os planos do inimigo e saberás qual estratégia será coroada de êxito e qual está fadada ao fracasso. 2. Perturba o inimigo e faz com que ele revele seus movimentos. 3. Descobre a disposição tática do inimigo e faz com que ele exponha seu local de batalha. 4. Coloca-o à prova e descobre onde sua força é pujante e onde é deficiente. 5. A suprema tática consiste em dispor as tropas sem forma aparente. Então, os espiões mais penetrantes nada podem farejar, nem os sábios mais experientes poderão fazer planos contra ti. 6. Estabeleço planos para a vitória segundo essas táticas, mas o vulgo tem dificuldades em compreendê-las. Todos são capazes de ver os aspectos exteriores, mas ninguém pode compreender o caminho segundo o qual forjei a vitória. 7. Jamais repitas uma tática vitoriosa, mas responde às circunstâncias segundo uma variedade infinita de métodos. Entretanto, se teu exército for pequeno, não vás inadvertidamente medir-te com um exército numeroso. Deves tomar muitas precauções antes de chegar a esse ponto. Quando se tem os conhecimentos de que falei acima, sabe-se quando convém atacar ou manter-se na defensiva. Sabe-se quando é preciso ficar calmo e quando é tempo de colocar-se em movimento. Forçado a combater, sabe-se quem vencerá e quem será vencido. Pela simples análise do comportamento dos inimigos, pode-se concluir pela sua vitória ou sua derrota. Repito, se quiseres atacar primeiro, não o faças antes de examinar se tens tudo para triunfar. No momento de deflagrar a ação, perscruta os olhares de teus soldados. Atenta a seus primeiros movimentos. Pelo entusiasmo ou pelo temor que ostentarem, conclui pelo sucesso ou pela derrota. A primeira atitude de um exército prestes a iniciar o combate é reveladora. Certos exércitos conseguiram retumbantes vitórias, mas teriam sido derrotados caso a batalha tivesse acontecido um dia antes ou algumas horas depois. As tropas devem ser comparadas à água corrente. Da mesma forma que a água que corre evita as alturas e se precipita nas planícies, assim o exército evita a força e ataca a fraqueza. Se a nascente for elevada, as águas correm rapidamente. Se estiver ao rés do chão, seus movimentos são imperceptíveis. Ao se deparar com algum vazio, a água o preenche assim que encontra qualquer escoadouro que a favoreça. Se encontrar lugares cheios, tenta naturalmente espraiar-se em outros locais. Ao percorrer as fileiras de teu exército, se notares algum vazio, preencha-o. Se encontrares superabundância, reduz. Se perceberes algo alto demais, abaixa. Se houver algo excessivamente baixo, eleva. Ao longe de seu curso, a água molda-se ao terreno onde corre. Da mesma forma, teu exército deve adaptar-se ao terreno onde se move. A água sem queda não pode correr. Tropas mal conduzidas não podem vencer. O general hábil tirará partido de todas as circunstâncias, inclusive as mais perigosas e as mais críticas. Sabe manipular não somente o exército que comanda, mas também o dos inimigos. As tropas, quaisquer que sejam, não têm qualidades constantes que as tornem invencíveis. Os piores soldados podem transformar-se, revelando-se excelentes guerreiros. Segue esse princípio. Não deixes escapar nenhuma oportunidade.
Os 5 elementos não se encontram sempre juntos, tampouco são igualmente puros. As 4 estações não se sucedem da mesma maneira a cada ano. O alvorecer e o poente não estão sempre no mesmo ponto do horizonte. Alguns dias são longos, outros curtos. A lua cresce e decresce e nem sempre é brilhante. Um exército bem comandado e bem disciplinado imita todas essas variedades, apresentando-se multifacetado em função das circunstâncias e dos inimigos. Capítulo 7 da arte do confronto. Sun Tzu diz: depois de receber do soberano a ordem de manter a campanha, o general deve concentrar as tropas e mobilizar o povo. Ele transforma o exército em um conjunto harmonioso. Depois esforça-se para instalar as tropas em acampamentos vantajosos, pois isso é essencial para o sucesso de seus projetos e ofensivas. Trata-se de algo cuja execução não é tão fácil quanto se imagina. A miúde surgem dificuldades inumeráveis e variadas. É preciso não descurar nenhum detalhe para dirimi-las e vencê-las. Assim que as tropas estiverem instaladas, deve-se examinar o perto e o longe, as vantagens e as perdas, o trabalho e o repouso, a diligência e a morosidade. Isso significa que é preciso tornar próximo o que está distante, transformar em lucro as próprias perdas, substituir um ócio nocivo por um trabalho útil, converter a lentidão em presteza. É preciso estar esperto quando o inimigo acredita que estás longe. Teres uma vantagem real quando o inimigo pensa ter te infligido algumas perdas. Te ocupares de algum trabalho útil quando ele acredita que estás paralisado no repouso, e usares todo tipo de diligência quando ele só percebe em ti morosidade. Assim, logrando-o, poderás atacá-lo quando ele menos espera e sem que ele possa reagir. A arte de utilizar o perto e o longe consiste em manter o inimigo afastado do lugar que escolheste para teu acampamento e de todos os postos que te parecem relevantes. Essa arte consiste em afastar do inimigo tudo o que lhe poderia ser vantajoso e em aproximar-te de tudo o que te poderia trazer alguma vantagem. Consiste ainda em te manteres em constante vigilância para não seres surpreendido, e em vigiares incessantemente para aproveitar o momento azado de surpreender o adversário. Assim, elege uma via indireta e confunde o inimigo, enganando-o. Dessa forma, poderás colocar-te a caminho depois dele e chegar antes. Aquele que for capaz disso compreende o significado da abordagem direta e indireta. Não te engajes demais em pequenas ações cujo desfecho é incerto. Evite-as se a elas não fores forçado. Sobretudo, evita te engajares em uma ação geral se não estiveres seguro de uma vitória completa. É muito perigoso precipitar-se em casos semelhantes. Uma batalha travada de forma intempestiva pode arruinar-te completamente. O mínimo que pode acontecer se o desfecho for duvidoso ou se obtiveres um sucesso apenas parcial é ver-te frustrado da maior parte de tuas esperanças e não poderes atingir teus alvos. Antes de te engajares num combate definitivo, é preciso que o tenhas previsto e te preparado com muita antecipação.
nunca contes com o acaso. Depois de teres decidido começar a batalha, quando os preparativos já estiverem prontos, deixa em um lugar seguro os equipamentos ociosos, faz com que teus homens se despojem de tudo o que poderia atrapalhá-los ou sobrecarregá-los. O mesmo vale em relação às armas, que só levem as que eles conseguirem carregar facilmente. Toma precaução quando abandonares teu acampamento na esperança de uma vantagem provável, para que o benefício a alcançar supere as provisões que terás seguramente abandonado. Se o caminho a percorrer é longo, marcha dia e noite, dobra o ritmo da marcha, que a elite de tuas tropas esteja à frente, coloca os mais fracos na retaguarda. Prevê tudo, dispõe de tudo, e cai sobre o inimigo quando ele crê que estás muito distante. Nesse caso, anuncio-te a vitória. Mas se o inimigo estiver a 100 léguas e só avançares 50, e ele por sua vez tiver avançado em número igual, deves calcular da seguinte forma: em 10 possibilidades, há 5 de seres derrotado, em 3, há 2 de seres vitorioso. Se o inimigo descobre que vais combatê-lo quando te restam apenas 30 léguas para alcançá-lo, é difícil que ele possa tomar todas as providências e se preparar adequadamente no tempo que lhe resta. Assim que chegares, não proteles o ataque sob pretexto de permitir que teus homens descansem. Inimigo surpreendido é inimigo meio vencido. O mesmo não acontece se ele tiver tempo de reagir. Em seguida, talvez ele encontre recursos para escapar ou até para te derrotar. Não negligencies nada do que pode contribuir para a disciplina, a saúde e a segurança de teus soldados. Zela para que suas armas estejam sempre em bom estado. Faz com que os víveres sejam saudáveis e abundantes. Se as tropas estiverem mal armadas, se os víveres escassearem, e se não tiveres previamente todos os suprimentos necessários, dificilmente vencerás. Busca entendimento secreto com os ministros estrangeiros e mantém-te informado dos projetos dos príncipes aliados ou vassalos. Informa-te também das boas ou más intenções dos conselheiros do príncipe, pois tais indivíduos podem influenciá-lo na promulgação de ordens e proibições que poderiam contrariar teus objetivos e neutralizar todos os teus esforços. Tua prudência e teu valor não poderiam resistir por muito tempo às intrigas de conselheiros mal intencionados. Para contornar esse inconveniente, consulta-os em certas ocasiões, fingindo necessitar de sua opinião. Transforma todos os amigos deles em teus amigos. Jamais tenhas pendência com esses bajuladores. Cede nas pequenas coisas. Em suma, mantenha a união mais estreita possível. Conhece perfeitamente o meio que te cerca. Sabe onde pode se deparar com floresta, bosque, rio, terreno árido e pedregoso, pântano, montanha, colina, morro, vale, precipício, desfiladeiro, planície, enfim, tudo o que pode servir ou prejudicar as tropas que comandas. Se não puderes informar-te pessoalmente da vantagem ou desvantagem do terreno, procura guias locais que te informem com segurança. A força militar baseia-se na dissimulação. Movimenta-te quando estiveres em posição vantajosa e provoca mudanças na situação, dispersando ou concentrando as forças. Há ocasiões em que deves manter-te calmo, em que reinará em teu acampamento uma tranquilidade semelhante à do interior das mais espessas florestas. Ao contrário, quando precisares fazer movimentos e barulho,
imita o fragor do trovão. Se for preciso ficar firme em teu posto, fica imóvel como uma montanha. Se tiveres que sair para pilhar, age rápido como o fogo. Se for preciso ofuscar o inimigo, sê como o relâmpago. Se for preciso esconder teus projetos, sê obscuro como as trevas. Evita movimentos inúteis. Quando decidires enviar algum destacamento, que seja sempre na esperança, ou melhor, na certeza de uma vantagem real. Para evitar os descontentamentos, reparte sempre, de forma meticulosa e justa, todos os despojos. Quem conhece a arte da aproximação direta e indireta será vitorioso. Eis a arte do confronto. A tudo o que acabo de dizer, convém acrescentar a maneira de dar ordens e de fazer com que sejam executadas. Há ocasiões e acampamentos em que a maior parte de teus homens não poderá te ver nem te ouvir. Os tambores, os estandartes e as bandeiras podem substituir a tua voz e a tua presença. Informa as tropas de todos os códigos que pretendes empregar. Se tiveres que fazer evoluções durante a noite, que o rufar dos tambores seja o emissário de tuas ordens. Ao contrário, se tiveres que agir durante o dia, emprega as bandeiras e os estandartes para transmitir tuas mensagens. Durante a noite, o clamor dos tambores servirá para espalhar o pânico entre teus inimigos e recobrar o ânimo de teus soldados. Durante o dia, o tremular das bandeiras, a multiplicidade de suas evoluções, a diversidade de suas cores e a estranheza do conjunto, ao mesmo tempo que informam teus homens, mantendo-os de prontidão, ocupando-os e distraindo-os, semeiam a dúvida e a perplexidade no seio do inimigo. Assim, além da vantagem de transmitir prontamente tuas ordens ao exército inteiro, no mesmo momento poderás ainda exasperar teu inimigo, preocupando-o com tuas intenções, angustiando-o com dúvidas sobre a conduta que premeditas e inspirando-lhe constantes temores. Não permitas que nenhum soldado temerário abandone as fileiras para provocar sozinho o inimigo. Raramente tal homem volta são e salvo. Perece pelo vulgo, pela traição ou fulminado pelas tropas. Quando tuas tropas estiverem bem dispostas, aproveita seu entusiasmo. Cabe ao general criar as ocasiões e discernir quando são favoráveis. Mas nem por isso negligencies a opinião dos oficiais, nem desdenhes sua clarividência, sobretudo se tiverem o bem comum como alvo. Pode-se despojar um exército de seu espírito e de sua destreza, da mesma forma que se pode solapar a coragem de seu comandante. De manhã, os espíritos são penetrantes, à tarde enfraquecem e à noite querem voltar para casa. Mei Ao-chen afirma que manhã, tarde e noite representam as fases de uma longa campanha. Portanto, quando atacares o inimigo, escolhe para fazê-lo com vantagem o momento em que presumes que ele esteja fragilizado ou esgotado. Terás tomado antes todas as precauções e tuas tropas, descansadas e rápidas, contarão com a vantagem da força e do vigor. Este é o controle do fator moral. Se vires que a ordem reina nas fileiras inimigas, espera que a desordem irrompa. Se a demasiada proximidade das tropas inimigas te perturba ou te incomoda, afasta-te a fim de recobrares a serenidade. Este é o controle do fator mental. Se percebes que os adversários estão animados, espera que o entusiasmo arrefeça e eles se verguem sob o peso do tédio ou do cansaço. Este é o controle do fator físico. Se fugirem para lugares elevados, não os persigas. Se tu mesmo estiveres em terreno desfavorável, movimenta-te.
Não inicies o combate quando o inimigo, com suas bandeiras bem ordenadas, apresenta-se em formações impecáveis. Este é o controle do fator de mudança das circunstâncias. Se, reduzidos ao desespero, os inimigos vêm dispostos a vencer ou a morrer, evita o embate. Deixa uma saída a um inimigo acossado. Caso contrário, ele lutará até a morte. Se os inimigos, reduzidos ao extremo, abandonam o acampamento, franqueando uma passagem para acampar em outro local, não os interceptes. Se são ágeis e lestos, não lhes corras ao encalço. Se lhes falta tudo, previne-te de seu desespero. Não te encarnices contra um inimigo derrotado. Eis o que tinha a dizer sobre as diferentes vantagens que deves tentar obter quando, no comando do exército, terás que medir-te com inimigos talvez tão prudentes e valorosos quanto tu. Eles não poderão ser vencidos, a menos que uses os pequenos estratagemas que acabo de indicar. Capítulo 8 Da Arte das Mudanças. Sun Tzu diz: geralmente, o comando dos exércitos cabe ao general depois que o soberano lhe deu o mandato para mobilizar o povo e recrutar as tropas. 1. Conhece o terreno. Se estiveres em lugares pantanosos, passíveis de inundação, cobertos de espessas florestas, cheios de desfiladeiros, inundados, desertos e áridos, ou seja, em lugares onde não poderás obter reforço com facilidade e onde não terás nenhum apoio, tenta sair o mais rápido possível. Procura instalar tuas tropas em lugar espaçoso e vasto, de onde possam se retirar facilmente e onde teus aliados possam, sem dificuldade, aportar-te a ajuda providencial. 2. Evita, com extrema atenção, acampar em lugares isolados. Se a necessidade te obrigar, só permaneças o tempo necessário para escapulir. Toma rapidamente medidas eficazes para safar-te de forma segura e ordenada. 3. Encontrando-te em lugares afastados de fontes, riachos ou poços, onde dificilmente encontrarás víveres e forragem, não demores para fugir. Antes de levantar acampamento, observa se o lugar que escolheste está abrigado por alguma montanha que te colocará a salvo das surpresas do inimigo.